Então, oitavo ano, nós vamos dar início agora ao tema 4, né? Continuando na unidade 5, América Central. Nós vamos falar um pouquinho agora da América Central Insular, né? O que é a América Central Insular? A América Central Insular, ela é uma localização, ela é formada, na verdade, pelas ilhas que pertencem à América Central. Então, essa parte insular, né, quer dizer parte formada por ilhas. E está aí no mapa, como vocês podem observar, a formação dessas ilhas, tá? A América Insular, chamada América Insular, ela se localiza através, ela está localizada numa parte, né, do planeta onde nós temos aí ao redor o Oceano Atlântico e o Oceano, né, parte aí do Mar das Antilhas, né, muito importante a gente ressaltar, que passa aí no Oceano Atlântico e pega aí o conhecido Mar das Antilhas, que é essa formação importante, né, que é a formação de ilhas, tá? Então, só fazendo aquela, né, aquela revisão, lembrando um pouquinho, que a América Central ela é dividida na parte insular e na parte istmica. A parte istmica é a parte do território. E a parte insular é a sua formação por ilhas, tá? Essas ilhas, elas são divididas em Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e Bahamas. As Grandes Antilhas, como vocês podem observar aqui no mapa que eu mostrei anteriormente, ela é formada por Cuba, né? Cuba maior aqui, Jamaica, Porto Rico, Ilha Hispânica, né, que é uma ilha aí sob domínio espanhóis ainda, né, que se localiza bem próximo ao Haiti, e República Dominicana. As Grandes Antilhas são as partes territoriais, né, maiores, como podemos observar aqui: Cuba, Jamaica, parte do Haiti, República Dominicana, Bahamas. Então, são a parte aí que formam, né, a Grande Antilha, parte da Grande Antilha, tá? Pequenas Antilhas, que inclui aí essa formação menor, né, que nós temos aqui Antigua e Barbuda, Dominica, né, que é a ilha, né, dominicana, essa parte aqui, ilha dominicana, Barbuca e Antigua, que é uma ilha bem pequena em extensão territorial, tá? Então, formam aqui as Pequenas Antilhas. Dominica, Granada, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, e São Vicente e Granadinas, Trinidade e Tobago, Barbados e Guadalupe, e outras ilhazinhas menores que formam essas Pequenas Antilhas, tá? E por último, nós temos aí Bahamas, né, que é um arquipélago, né, uma formação de ilhas localizado ao norte de Cuba, né, ao norte de Cuba. Nós temos aqui, então, Bahamas, né, fica próximo aqui de Cuba. Então, essa é a divisão, né, da América, da parte insular da América, né, nessas três formações. Falando um pouquinho dos aspectos físicos, parte das ilhas apresentam um relevo montanhoso, né, intercalado com planícies e planaltos. Essas áreas de planície e planalto, pessoal, são as áreas que constituem a população, aonde a população ela está mais densamente localizada, onde a população ela se localiza, né, com maior índice, que é essas áreas de planalto e planície. Óbvio, por quê? Óbvio que a localização, o relevo, ele ajuda, né, que a população ocupe aquela região. É mais fácil, né, para uma sociedade se desenvolver nas áreas, principalmente de planície, e nas áreas de planaltos, que elas conseguem, né, desenvolver aí as suas atividades econômicas, tá? Além aí do relevo montanhoso que tem. Aí a gente, né, pode entender um pouquinho por que essas ilhas, né, elas apresentam essa diversidade de relevo, e parte do seu relevo é compreendido por montanhas. Por quê? É isso que nós precisamos entender.
As ilhas, elas nada mais do que uma formação, né, através de uma estrutura geológica chamada dobramento moderno. O que seria isso? Essas áreas, né, que está localizada em América, essa área que está localizada na América insular, é uma área marcada por forte instabilidade geológica, ou seja, ela tem ali forte instabilidade, porque é uma área que está localizada próximo a um intervalo de uma placa tectônica com outra. Então, essa área de transição é que nós temos aí a América insular. Então, quando as placas elas se movimentam, né, ao longo do tempo, elas vão se movimentando e elas acabam causando essa instabilidade nessa parte continental. O que nós temos aí dessa instabilidade? Nós temos aí formações, né, de vulcões, formação de abalos sísmicos, formação de extravasamento do magma. Então, nós temos vários eventos naturais que ocorrem por conta desse intervalo de uma placa tectônica com o outro, tá? Então, nós temos aí essa instabilidade geológica. A formação das ilhas nada mais é do que quando ocorreu esses abalos, o magma ele extravasa e quando é resfriado na superfície, eles formam essa porção de terra, né? Esse solo de origem vulcânica, tá? Então, se vocês forem observar os solos, fazer análise dos solos dessas grandes ilhas, você pode perceber que foram ilhas formadas por conta dessa movimentação das placas tectônicas, né, que extravasou magma, e esse magma foi resfriado, formando então essa porção de terra, tá? Por isso então que essa parte insular da América Central, ela tem grande estabilidade aí geológica. Por conta da reduzida extensão territorial, sua hidrografia é formada por rios de pequena extensão. Então, essas ilhas elas não possuem uma grande extensão, né, territorial, são ilhas que nós podemos observar no mapa, são ilhas menores. Então, por conta dessa pequena extensão dessas ilhas, obviamente não vamos ter aí, grandes rios cortando essas partes territoriais. Então, a escassez de recurso hídrico, a escassez de bacias hidrográficas, acaba sendo um impacto bem negativo para essas regiões. E, juntamente com o problema da deficiência de coleta e ineficiência também de ter rede de esgoto nessas regiões, isso aí agrava mais ainda a utilização das bacias, a utilização dos recursos hídricos nessas regiões. Então, um grande problema que ocorre nessa região é a questão aí dos rios, né? Dos rios, que é bem escasso. População, falando um pouquinho da população. Essas ilhas, né, que formam a América Central, elas foram colonizadas por espanhóis, ingleses, franceses e holandeses. Então, essa população, etnicamente, ela é bem miscigenada. Então, ela sofre com essa formação populacional misturada, miscigenada. Então, nós temos hoje, né, se formos analisar a população dessa região, nós temos aí uma população miscigenada do branco, nós temos uma população, né, também misturada dos indígenas e dos negros. Indígenas que já ocupavam as áreas, os negros que foram escravizados e os imigrantes também que ocuparam a região, e junto com os colonizadores europeus. Então, nós temos nessa região e na América como um todo, né, a população americana como um todo é uma população miscigenada por conta do seu processo de colonização. Dentre os países que compõem aí a população da América Central, Cuba, inclusive tem uma extensão territorial maior, é o país mais populoso, tá? Então, Cuba é o país mais populoso aí da América Central insular. Economia, né? A questão econômica aí, não
não por último, mas não tão menos importante, questão econômica, né, que baseia a economia desses países é a agricultura. A agricultura é uma parte uma atividade econômica muito importante, né, muito importante aí para para os países que compõem aí a América Insular. A agricultura, né, praticada na região é uma agricultura voltada para exportação, né, uma agricultura voltada para exportação. Então, tudo que é produzido, parte, né, do que é produzido na América Central Insular, ela é voltada para exportação, tá? Ela chegou aí, né, em um momento, né, num momento bem importante, ela chegou a ser aí uma das maiores exportadoras, né, exportando aí 1/3 da produção mundial. Isso não, né, se desenvolveu, não foi levado aí adiante, porque Cuba ela sofreu um grande embargo, né, por conta do seu modelo socialista. Em Washington, né, um dos locais que mais, nos Estados Unidos, né, um locais também que importava, né, os produtos agrícolas de Cuba, foi um dos países que, desculpa, foi uma das regiões que mais embargou, né, a esse recebimento de Cuba, tá? Então ela deixou aí de ser uma grande produtora agrícola por conta do recebimento, né, por conta do seu modelo socialista. Aí já entra aí Guerra Fria, sabemos que Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética altamente eram competidores e obviamente Washington não foi uma cidade, não quis mais, né, receber esses produtos agrícolas de Cuba e embargou, juntamente com Washington, outras regiões do mundo inteiro também embargou, e por isso Cuba deixou de produzir, exportar tanto como produzia. Indústria e turismo, tá? A indústria ela serve, né, maciçamente para beneficiar a matéria-prima cultivada ali na região, né, dessas ilhas. O turismo é a principal fonte da receita do Caribe. Sabemos aí que está localizado na América Central, o Caribe, né, muito famoso no mundo inteiro pela sua paisagem, sua beleza cênica. E esse é uma das atividades que fazem a receita, né, a economia dessa região aí se movimentar. Além disso, nós temos um fator muito importante que faz aí ganhar grande destaque essa região, que essa região ela é conhecida aí, né, por ser um paraíso fiscal. Por que um paraíso fiscal? Por que, pessoal? Paraíso fiscal. Porque os grandes bancos que se localizam naquela região, eles não exercem muita burocracia para fazer, né, para guardar, para investir nesses bancos. Então, não é preciso muita burocracia poder investir nesses bancos. Então, várias pessoas do mundo todo que não precisam de justificar o seu dinheiro, né, passar direto na Receita Federal, eles colocam, né, o seu dinheiro lá, né, em um desses bancos localizados na América Central. Então, inclusive esses bancos aí, eles recebem muito dinheiro de corrupção, porque o dinheiro de corrupção ele precisa ser lavado, né? Tirado ali a sua origem ilícita. E esses bancos, por eles não pedirem, né, não precisar atender nenhuma burocracia, os políticos corruptos, os grandes empresários que querem lavar o seu dinheiro, envia o seu capital para esses bancos, tá? Então, encerramos aqui a unidade 5, né, com o tema 1, 2, 3 e 4, e eu vou pedir para vocês fazerem em casa, para a nossa próxima aula, a atividade da página 148, questão 1 até a 5. Na nossa próxima aulinha, nós vamos revisar toda a matéria e
corrigir essa atividade, tá bom? Então, peço a vocês aí que façam o exercício de 1 a 5 da página 148. E nos veremos em breve na próxima aula, tá? Que é a nossa aula que fecha aí esse módulo, tá bom? Então, um beijo a todos e até a nossa próxima aulinha. Não esqueçam, façam os exercícios.